Hoje me deparei com um conteúdo feito por uma página que fala sobre masculinidade para homens, em que ele disse que outras páginas, como a minha, por exemplo, que trazem esse tipo de vídeo, conteúdo para o canal, trazem no sentido de vitimizar o homem, manter ele nessa narrativa vitimista. Além disso, passei por algumas outras páginas que falam sobre feminilidade para mulheres. E por conta disso, eu gostaria de pontuar algumas questões aqui para vocês. Postagem, o mentor diz que os homens que vivenciam situações como essa é porque eles se colocam em ambientes ruins. E por conta disso, se relacionam com pessoas ruins. Eu achei interessante o ponto de vista dele, porque de fato, o ambiente é capaz de definir nossos resultados até um certo ponto. Mas agora dizer que tão somente o ambiente é capaz de dizer e ditar com quem você vai se envolver e que por essa pessoa estar em determinado ambiente já significa que ela é boa, as manchetes mostram o contrário, não é mesmo? Então eu senti uma certa soberba ao dizer que é capaz, de se definir se está com uma pessoa boa ou não, pelas suas escolhas, pelos seus ambientes, como se fosse possível avaliar alguém em pouco tempo de convivência, em poucas conversas, em um namoro. Sendo que, na verdade, a gente só conhece o nosso parceiro dentro de um casamento. Então, que observe, esses mentores se julgam estar acima desses homens que estão buscando, de algum modo, se precaverem. Porque se julgam serem bons pais, bons companheiros, provedores, bem vistos aí pela sociedade, de modo geral. Só que não entendem o seguinte: a gente não consegue identificar uma pessoa em poucas conversas, em pouco tempo de relacionamento. Quantos e quantos divórcios que eu faço depois de 15, 20 anos de relação? E aí que vem essas narrativas que eu apresento aqui. Não é nos primeiros anos de relacionamento, não é nos primeiros anos de casado. Que aí a mulher vai declinar para o homem toda a culpa pelo não sucesso dela. É aí que ela vai ir para as redes sociais apresentar uma narrativa de homem tóxico que até então não era. Nesse mesmo sentido, eu fui lá dar uma visitada nas páginas que falam sobre feminilidade. Inclusive eu sigo algumas, porque eu acho interessante, da essência da mulher ser feminina. É importante, por mais que eu seja uma mulher independente, que trabalha, que paga minhas contas, enfim, eu ainda assim, tenho que me conectar com a minha essência, com o divino, com o sagrado dentro de mim. Então é importante. Mas eu não vejo em nenhum momento essas páginas que são direcionadas para mulheres e que falam da feminilidade, falam que ela deve buscar por um homem provedor e tudo mais, de autorresponsabilidade. Não colocam na cabeça das mulheres que elas precisam ser autorresponsáveis por suas escolhas. Outro dia mesmo atendi um homem que estava saindo de um casamento de 1 ano e pouco, em que a sua companheira trabalhava, já tinha uma profissão, mas ainda morava com os pais. E optou, ela escolheu, casar com ele e morar junto dele. E ao escolher se casar com este homem, que ela sabia, que tinha um comportamento de um homem responsável no relacionamento, ela optou, ao mudar para a casa dele, por continuar os seus estudos. Ela voltou para a faculdade. E, obviamente, ele custeou os seus estudos e tudo mais. Ele provinha toda a casa. Ela não precisava de trabalhar para manter nada, sustentar nada da casa. Sabe o que aconteceu depois de 1 ano que ela já não aguentava mais conviver com o filho deste homem? Ela não quis mais relacionamento. Ela queria o divórcio. E nesse divórcio, ela exigiu dele 300 mil reais. Sabe por quê? Porque, segundo ela, ele não perdeu nada com o relacionamento, continuou com seus investimentos em bitcoins e tudo mais. E ela, estagnou a sua vida. Ela, parou o seu trabalho. Ela voltou mais pro lar. Ela ficou prejudicada com o casamento e por conta disso ele deveria indenizá-la. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Porque essas mulheres possuem o respaldo do judiciário. Então o homem é sempre colocado como o seu tutor, que deveria sim ampará-la financeiramente, emocionalmente, em todos os âmbitos da sua vida. E se ele não o faz, vem o judiciário para forçá-lo a fazer. Então, quando eu falo para um homem se casar pela separação total de bens, para colocar câmeras em suas casas, eu não estou aqui colocando ele como sendo uma vítima do mundo e de todos. Não, é precaução. Para quando ele se envolver com uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, uma pessoa que lá ele não averiguou, que não respeita os pais, os irmãos, obviamente não vai respeitá-lo, e vier agredi-lo, ele tem respaldo para se proteger. E você não consegue observar isso no namoro. É somente na convivência do dia a dia. É lá na frente. É no alinhamento de valores que talvez ali, em algum certo ponto, não vai alinhar. É quando tiverem filhos. Só que aí vem esses mentores de homens e mulheres
que apresentam tão somente a visão deles de mundo e taxam os outros como sendo inferiores porque não seguem esse padrão. Mulheres que orientam outras mulheres a serem femininas, mas não as orientam com relação à autorresponsabilidade e consequência de suas escolhas. Homens que orientam outros homens a serem masculinos, forjados, mas não orientam a se precaverem. Enfim, senti necessidade por aqui melhor, né, as minhas intenções com o meu conteúdo. E também trazer esse alerta para vocês de observarem as narrativas de quem você segue nas redes sociais. Porque se vocês estão seguindo mentores de homens, né, que vão ensiná-los a serem mais responsáveis, autoconfiantes, fortes, o que é muito importante, mas que não dão a devida atenção para as precauções que vocês precisam ter sim com o judiciário atual, porque é ele que coordena, né, toda a dinâmica desse relacionamento, enfim, as consequências desse relacionamento, fiquem atentos, porque essa pessoa vai levar vocês a sofrerem consequências tenebrosas lá na frente. Porque as dinâmicas estão se modificando.